Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui começando a live do Ciclo SEAP. Nós vamos esperar o pessoal se conectar um pouquinho. O pessoal está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos receber uma convidada muito especial nossa, é a Tatiana Guimarães. Já já ela entra. Que bom, várias pessoas, estou vendo aqui muitas pessoas já entrando. Nós vamos falar de um tema super importante nesse momento que a gente está vivendo agora. Nós do Ciclo SEAP, nós estamos trabalhando remotamente, preparando várias coisas para apoiar o psicólogo nesse momento que a gente está tendo muito trabalho, que a gente está tendo muita demanda. Eu tenho recebido muitos contatos de psicólogos que me procuram para orientar, porque é um momento tão inédito no mundo que muitas pessoas estão inseguras como conduzirem, né, seus pacientes nesse momento. E, bom, primeiro, estou esperando o pessoal se conectar, mas eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Luciana Lemos, eu sou diretora do Ciclo SEAP. E nós estamos preparando vários instrumentos para ajudar o psicólogo nesse momento. E hoje nós temos aqui uma pessoa que para nós é muito especial, é a Tatiana Guimarães, como eu já disse. Ela vai fazer uma apresentação para a gente, ela vai fazer um bate-papo aqui com a gente sobre um tema que é muito importante, que é o medo e as perdas, né? Nesse momento, é uma visão da tanatologia e da constelação familiar para enfrentar as emoções que estão surgindo, né? Nesse momento tão especial da humanidade. Bom, deixa eu ver se a Tatiana aqui já entrou. Ela já está aqui, já já ela aparece aqui pra gente. Ei, Tatiana! Eita, Tudo bem, boa! Tatiana? Tudo Tudo bom? jóia. Tudo tranquilo. Você na sua Sim, casa, na minha casa, né? Nós já fizemos várias entrevistas pessoais, agora está tendo que ser desse jeito, né? isso. Um momento É o jeito desse ano. é o jeito, né, Tatiana? E assim, a gente está tendo que se reinventar, né? Todas as Sim, pessoas estão tendo que criar uma nova forma de viver, de conviver para passar esse momento, que é um momento isso. tão delicado e tão Uhum, diferente, né? E por ser tão sim, diferente e por ninguém saber qual que vai ser o caminhar dessa história, né? O depois, como que isso vai seguir, né? O mundo não será o uhum, mesmo depois dessa experiência. Então as pessoas, isso. elas têm muito medo do desconhecido, né? Não só Uhum, as pessoas em geral, né, a sociedade em geral, mas os psicólogos também. E como a gente está falando para sim, psicólogos, a gente fica pensando o seguinte: o psicólogo ele é a pessoa que vai amparar essa sociedade nesse momento, né? Esses medos, isso. essa ansiedade que vem do medo, né? Porque o medo vem por causa do desconhecido. O desconhecido Sim. traz o medo, né? Qualquer situação Uhum, que você não sabe o que aquilo vai dar, onde que aquilo vai chegar, vem acompanhada de medo, vem acompanhada de ansiedade, de uma antecipação de uma situação catastrófica que as pessoas começam a pensar em cima daquilo e começam a fazer uhum, um monstro na cabeça e aquilo gera ansiedade, que gera medo do desconhecido de novo e fica aquele ciclo, né? Que é tão ruim para a saúde, é tão ruim para o uhum, emocional, né? E isso. eu queria saber de você primeiro, como é que você está enfrentando essa situação que a gente está vivendo? Ah, O que você está fazendo para poder aplacar o seu medo? Porque eu bato muito nessa questão da humanidade do psicólogo, né?
Muitas vezes as pessoas Aham. pensam que a gente não tem medo, que a gente não tem insegurança, que a gente, às vezes, também não tem uma ansiedade mais forte. E a gente é Uhum. humano, a gente tem isso também. Talvez a gente se conheça um pouco mais, a gente tenha uma maneira de conhecer, de autoconhecimento mesmo, que nos faz passar por isso de uma forma mais tranquila. Nem sempre, mas Uhum. temos, vamos dizer, as ferramentas para isso. Então, eu queria saber como que você está enfrentando essa fase agora. Não, Luciana, ó, para ser bem sincera com você, né, não está sendo fácil, acho que nem para mim, nem para as pessoas de uma forma geral, né? Eu estou tentando olhar o lado bom de tudo isso, né? Não é querer dar uma de poliana, não, mas eu acho que é o melhor caminho que a gente tem hoje em dia, é tentar olhar o lado bom. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou focando nas oportunidades que essa pandemia está proporcionando, né? Me dando chance de fazer várias coisas que a correria do dia a dia antes não me proporcionava. Né? Coisas até simples, como tomar café da manhã com calma, né? Colocar uma mesa com carinho, né? Fazer uma coisa que eu amo, que é cozinhar, que para mim é mega terapêutico, Uhum. né? Almoçar com os meus filhos, cuidar da minha casa, ler, estudar. Estou estudando muito, né? Assim, tendo novas ideias, criando coisas novas, colocando vários estudos em dia, aquelas coisas assim, eu tenho que ler aquele livro que nunca dava tempo de fazer. Então, assim, estou estudando muito, fazendo vários cursos online, enfim, tentando transformar essas perdas que sabemos que todos nós estamos tendo em alavancas para novas oportunidades e novos aprendizados, né? E eu estou percebendo também, não só em mim, mas em alguns pacientes e pessoas, né, que eu convivo, que eu conheço, que elas estão ficando muito acuadas, com muito medo do futuro, né? Medo de como que as coisas vão ficar depois de tudo isso passar, né? Sem muita perspectiva, pessimista, sem esperança. Mas também a gente percebe que tem aquelas pessoas, graças a Deus, que apesar de tudo, estão conseguindo fazer desse momento um trampolim para principalmente para um crescimento interno, revendo valores, conceito e até revendo metas de vida. Que eu acho que é um bom momento para tudo isso, né? Mas é isso o que eu estou fazendo, tentando fazer e estou conseguindo. Uhum. Você sabe que eu até escrevi um post no nosso blog de como eu também estou enfrentando isso, né? E eu vejo que a gente tem que colocar uma certa rotina na vida da gente também, porque nós viemos para dentro de casa, de repente, Isso, num momento em que a gente tem mil atividades, e de repente a gente começa a sentir que esse é um mundo que a gente não conhece, apesar da gente frequentar a casa todos os dias, mas a gente sempre frequentou de uma forma diferente, não é? Como você diz isso. assim, o prazer de cozinhar, o prazer de estar mais em casa, né? É algo Aham, que ficou um pouco distante de nós e que agora a gente tem a isso. oportunidade de reviver isso. E para Uhum. reviver isso de uma forma saudável, a gente tem que colocar rotina, horário de trabalho, horário para se exercitar, né? Horário para descansar, porque quando a gente está trabalhando em casa, a tendência é que a gente não pare, né? A gente faz Isso. pequenas pausas, mas eu, às vezes, me pego 10 horas da noite, 11 horas da noite, trabalhando ainda. Então, é importante que a gente tenha esse A gente horário. E a gente chega final do dia cansado. Quando a gente consegue manter a rotina, esse serviço de casa não para, né? Não Serviço de para. casa é uma coisa atrás da outra. E É. a gente tem que se policiar para dar conta de, além de fazer o serviço de casa, Uhum. poder também estudar, fazer as nossas coisas. Então, querendo ou não, a gente acha que é muito grande, mas não, a gente está tendo que colocar a rotina para conseguir conciliar tudo. Exatamente. É um desafio, né? E um aprendizado, como você falou. A gente pegar isso tudo e colocar como aprendizado, porque olha que oportunidade maravilhosa da gente rever uma série de coisas na vida da gente. Essa correria, né? Essa falta do Uhum. momento de você estar em casa serenamente, né? Sem aquela sensação de Isso, que você deveria estar fazendo alguma coisa. Então, isso é um isso, aprendizado. E isso é um aprendizado que a gente vai levar para esse novo momento que virá, né? Que com toda né? incerteza que a gente tem, algumas certezas a gente já começa a vislumbrar no sentimento que a gente tem.
né? Essa mudança de paradigma mesmo de vida. Tatiana, eu não falei sobre né, quem você é no início, me desculpe, mas está em tempo ainda, né? A Tatiana é uma parceira do Ciclo de Longos Anos, ela ministra vários cursos para nós. E a Tatiana é psicóloga, ela é especialista em avaliação psicológica, em psicologia infantil e de família, ela é tanatóloga e é consteladora familiar sistêmica. Ela ministra cursos maravilhosos lá no Ciclo CEAP, cursos que assim o pessoal fica maravilhado com tanta competência, com tanta sabedoria e com tanta didática que ela passa nesses cursos dela. E hoje nosso tema aqui é a tanatologia e a constelação familiar, né? Como que a tanatologia pode, os conceitos da tanatologia podem explicar esse momento, né? A tanatologia tem as fases, né, tão famosas da Elizabeth Kübler-Ross, que fala das perdas, né? Muita gente está vivenciando muita perda ou medo da perda, né? Do emprego, da saúde, da vida que tinha, que vai ter que ser diferente. Eu queria que você fizesse para a gente um paralelo sobre essas fases, né? Que a pessoa vivencia, que a tanatologia estuda, e esse momento que a gente está vivendo agora. Essa pergunta, Luciana, ela é muito pertinente, né, para esse momento que a gente está vivendo, e como você mesmo disse, Elizabeth Kübler-Ross, que é uma pioneira em estudos, né, de proximidade da morte com pacientes terminais, para quem não sabe, e muito respeitada nesse assunto, ela descreve que o luto passa por 5 estágios, né, que ela descreve muito bem no seu livro sobre a morte e o morrer. E querendo ou não, nesse momento que estamos passando, como eu disse anteriormente, todos nós estamos passando por perdas, a começar pela perda da liberdade, né, de poder ir e vir na hora que a gente quer, né? E aí as fases que ela descreve são 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Agora, a gente pode relacionar todas essas fases com o momento, sim, que a gente está vivendo hoje. Então, como a gente pode fazer essa relação? Então, vamos pensar no primeiro estágio, e vale ressaltar que esses estágios eles não são obrigatórios e eles podem acontecer independente da sequência, tá? Então, assim, vamos falar primeiramente da negação. E aí eu fico pensando assim, nesse momento atual, quantos de nós ainda negamos a situação que estamos vivendo? Né? Quantos de nós ainda não paramos para deixar a ficha cair, que tudo que está acontecendo não é simplesmente um filme que está passando na tela da televisão, não. É real, né? Tudo muito real. Pena é perceber que a ficha de muitos só caem depois que alguém muito perto da pessoa é atingida pela situação. E lembrando que essa negação, ela também pode ser expressada nas atitudes de não respeito às regras, né? A não respeito às normas que estão sendo impostas. Que uma vez que eu nego, uma vez que eu não respeito, eu estou negando a situação. Né? E são regras que devem ser cumpridas. Porque quando eu cumpro com as normas e regras, eu estou respeitando. Agora, quando eu não cumpro, é uma forma de eu negar também a situação que eu estou vivendo. Né? Falar, isso não vai acontecer, isso é exagero das pessoas, não está acontecendo isso não é bem assim não, né? Não é à toa que eu vou pegar essa gripe não. Então, assim, esse vírus, então isso é uma negação. E aí, a pessoa pode, ou não, né? Não é uma coisa obrigatória de acontecer, entrar numa outra fase que é a raiva. E a raiva acontece quando a gente se coloca em uma situação de vítima. E o vitimismo é um caminho terrível. É quando a pessoa fala assim, meu Deus, por que comigo? Né? Logo agora que tudo estava indo tão bem, né? Então, por exemplo, os cursos estavam bombando, né? Tem pessoas assim, não, acabei de montar um consultório, né? E agora, logo agora vai acontecer isso. Isso é raiva, né? Raiva, é questionamentos. Enfim, questionamentos onde a pessoa se coloca em um papel de vítima da situação, alimentando um sentimento de revolta e raiva do mundo, e não percebendo que essa situação é um momento de parada para todos nós, né? E uma parada para todos nós sem exceção. Logicamente que uns têm mais perdas do que o outro, mas não é essa a questão. A questão é todos nós temos que parar, né? Parar para poder pensar. E aí, além da negação e da raiva, como eu disse, tem a barganha,
que também não é obrigatória de acontecer, mas eu percebo muitas vezes na fala das pessoas, né, algumas pessoas, e aí a pessoa fala assim, né, quando a pessoa tenta negociar com Deus, com o cosmos, seja lá com o que for, uma troca. Então, a frase muito nítida é: Senhor, me ajude a passar por tudo isso, que eu prometo que depois eu serei uma pessoa melhor, né? Que eu tentarei melhorar meus relacionamentos, né? E aí vai, né? Vai tentando trocar situações para essa mudança. Só que ela não percebe que a mudança deve acontecer não por uma troca, não por uma barganha. Agora, isso tem que acontecer por uma necessidade. Então, a gente tem que parar de olhar para fora para justificar o nosso comportamento ou a nossa mudança. Então, o momento é para olhar para dentro de nós mesmos e enfrentarmos de frente o nosso próprio eu, a nossa própria história. E é aí, nesse momento, o grande perigo das pessoas entrarem em pânico, se descontrolarem e caírem na outra fase que ela descreve, que é a depressão. Que é nesse momento que as pessoas percebem, ou esperamos que elas percebam, que é chegado o momento de uma grande reviravolta e passarmos a enfrentarmos de frente as nossas próprias dificuldades e tentarmos administrá-las da melhor maneira possível. E para isso, cada um vai lançar mão de ferramentas e ajudas que acharem necessárias, né? E aí, no meu ponto de vista, entra a humildade, que é através da humildade que a gente entra numa outra fase, que é a última fase que ela descreve, que é a aceitação. Aí sim temos condições de aproveitarmos as oportunidades, aparentemente catastróficas, mas molas propulsoras de aprendizado. E tentando chamar a atenção que essa aceitação não é submissão. A aceitação é uma humildade de olhar para a situação, se colocar nela para poder se transformar. Essa é realmente a verdadeira aceitação. Então, eu acho que assim a gente consegue relacionar as fases que você me perguntou da Kubler-Ross, nesse momento crítico que a gente está vivendo. Realmente, é exatamente isso que a gente observa, né, nas pessoas. E o caminho saudável, que é chegar a essa aceitação, mas uma aceitação não com aquela resignação passiva, mas é aquela aceitação. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Como que eu posso tirar coisas boas desse momento? Volta ao início da nossa conversa, né? Como que a gente pode evoluir a partir daí, né? Com seus pacientes, Tatiana, você conscientiza eles a respeito disso? Esses que estão vivendo esse medo, essa angústia, que estão vivendo algumas dessas fases, ou até essas fases entrelaçadas, como que você faz nos seus atendimentos? Através da consciência desse processo? Sim, sim. Com os meus pacientes, né, o que eu faço? Eu tento conscientizá-los, né, para aproveitar de cada minuto da melhor forma possível. Mas é importante a gente ressaltar o seguinte, aí entra muita teoria da constelação familiar, né, que é as ordens da ajuda, segundo Bert Hellinger, né, na teoria lá da constelação. Porque aí, quando você me pergunta como eu trabalho com os pacientes, aí eu volto um pouquinho na sua pergunta no sentido de, para que eu possa ajudar os meus pacientes, eu tenho que me trabalhar primeiro, né? Porque senão eu não consigo fazer com eles aquilo que eu não acredito. Então, é impossível um terapeuta ajudar o seu paciente quando ele mesmo não está dando conta dessa crise. Então, isso é um detalhe muito importante. Só conseguimos levar o paciente até onde nós conseguimos ir. Isso é muito lindo na teoria da constelação, que propõe um trabalho constante do terapeuta, né? Portanto, o primeiro passo para eu poder ajudar os meus pacientes, como você está me perguntando, é conseguindo me equilibrar de forma saudável perante essa pandemia. Né? Eu brinco que a pandemia externa, ela só me tira do eixo se eu estiver na mesma frequência dela. Ou seja, o desequilíbrio emocional interno, ele não está sendo provocado pela pandemia, como muitos acreditam. A pandemia só está acordando e fazendo eclodir uma pandemia que a pessoa já vivia, mas não queria ver, ou não estava dando conta de entrar em contato com ela, né? Então, o que o psicólogo tem que ter em mente para ajudar efetivamente seria se cuidar, respeitar as regras, as normas, e principalmente fazer da sua vida prática e diária
aquilo que prega para os seus pacientes. Né? Eu tenho particularmente aproveitado cada minuto, como eu disse anteriormente, né, para aprimorar meus conhecimentos, estudando, lendo, fazendo aquilo que eu adoro, né, ajudando os meus pacientes a fazerem também o que eu faço, que é passar por tudo isso da melhor forma possível, mantendo o foco, a disciplina diária que você, né, falou muito bem no início, não deixando de cuidar de mim, né, das pessoas que estão à minha volta. E um outro fato importante nesse momento que a gente está vivendo, inclusive até o próprio CRP está dando várias lives sobre os atendimentos online, né? Então, outro ponto importante também, até para ajudar os meus pacientes, é tentar me instrumentalizar da melhor forma possível para tornar esses atendimentos online eficazes, que a gente sabe que a eficácia é a mesma, tanto presencial quanto online. Só que eu tenho que ter domínio das plataformas utilizadas, né, para poder esclarecer meus pacientes, que existem várias formas de atendimento, né, porque isso é uma forma de ajudá-los, seja com vídeo, áudio, somente áudio, por escrito, enfim. Eu brinco que quem quer, Luciana, consegue ajudar. E quem precisa de ajuda, procura e encontra. Exatamente. A pessoa tem que estar aberta para direito. Tem que estar aberta a ser ajudada, né? Isso. Uhum. E aí, na questão das ordens da ajuda, essa é uma boa relação dessa troca de ajudar e ser ajudado. Né? Onde há uma troca, onde nós damos aquilo que temos e o outro recebe somente aquilo que ele precisa. Ou que ele está pronto também, né? Que ele está pronto para receber. Porque quando você falou sobre a pandemia interna, né? Me veio algo assim muito forte em relação ao que as pessoas estão vivendo e potencializando nesse momento de isolamento. O que a gente tem observado? Que relações familiares boas, elas se tornam melhores. Relações conflituosas, elas ficam mais conflituosas, né? Parece que a vulnerabilidade da pessoa fica exacerbada quando essa pandemia interna ela teve espaço para aflorar, sintonizando com essa pandemia externa, né? Isso. E você falou sobre a constelação, sobre a ordem da ajuda, né? As ordens da ajuda. Isso. Como que a constelação, Tatiana, pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo? Assim, eu queria que você desse uma visão geral da constelação familiar, para quem ainda não sabe muito a respeito. E como que você acha que a constelação familiar pode apoiar as pessoas nesse momento? Tá. Bom, se você deixar, eu vou falar aqui horas e horas sobre constelação, né? É uma coisa que a gente começa a falar e não para. Mas eu vou tentar ser um pouquinho sucinta, tá? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a constelação, ela nos traz, né, de uma forma muito preciosa, as leis do amor, que são duas plataformas, eu acho que básicas da constelação, que é as ordens da ajuda, que eu citei, né, de uma forma bem sucinta, e as leis do amor. Então, ou seja, Hellinger percebeu que a nossa consciência ela é guiada por 3 princípios básicos. Primeiro, que é o nosso desejo de pertencer. Segundo, o nosso desejo profundo de respeitar a ordem do sistema familiar. E a necessidade de equilibrar as trocas. E aí, em cima dessas 3 leis, o não respeito a essas ordens é que traz o sintoma ou as dificuldades que a gente vai, com a constelação, trazer para a consciência qual é dessas 3 ordens que a gente está desrespeitando em nosso sistema familiar. E ajudar, através da constelação, a pessoa a tomar consciência e estabelecer essa ordem. Agora, ressaltando mais uma vez que constelação não cura ninguém, constelação não é algo milagroso, a constelação traz para a consciência o que a pessoa precisa ver dessa desordem, mas cabe a ela uma educação sistêmica, aonde ela vai colocar em prática aquilo que ela está percebendo e tentar mudar a si mesma perante a situação. É isso que a constelação vem trazer. E aí, nessa situação que a gente está vivendo hoje, conforme a sua pergunta, o isolamento social, ele tem realmente intensificado as relações familiares, até pela própria convivência, né? E talvez esteja só realçando ainda mais tanto as qualidades das relações,
como descortinando ainda mais as dificuldades que já existiam naquele sistema. Porque tem muita gente aí culpando a pandemia pela crise familiar. E, na realidade, as pessoas não percebem que a crise já existia, só que todo mundo colocava pano quente, né? E pela convivência agora mais apertadinha, ela está eclodindo e descontinuando de uma forma mais evidente. Então, nada do que está acontecendo naquela família, naquele sistema familiar, é novidade. Então, pode ser que as pessoas estejam tendo a oportunidade de enxergar o que elas não queriam ver até então. Então, os problemas das relações familiares enfrentados nesse momento da pandemia já existiam. Só que a tendência dessas pessoas é entrarem na autossabotagem e justificarem esses problemas pessoais ou familiares no caos que está acontecendo. Então, a dica que eu dou para quem está vivendo essa crise familiar, né, durante a pandemia, é encarar com carinho essa crise de frente para enxergarem o que não estavam dando conta de ver até então, e, se for o caso, até procurar ajuda especializada, né? Naquilo que ela acredita, naquilo que ela percebe que está precisando. Daí que eu falo a humildade, né? De falar assim, olha, eu não dou conta sozinha, eu preciso de ajuda. E essa ajuda pode ser tanto uma terapia, pode ser uma pessoa amiga que você liga, que você conversa, que você pede um conselho, enfim. Cada um sabe o que precisa, né? Então, cada pessoa tem a humildade de procurar essa ajuda quando ela for necessária. Exatamente. As pessoas têm queixado muito de solidão, né? E nessa questão do pertencimento, né? Que é essa ordem tão importante que a constelação ressalta, como que é essa questão da solidão, Tatiana? Porque eu observo também que a solidão não tem muito a ver com a pessoa estar sozinho. A solidão também é algo que está lá dentro. E as pessoas que relatam solidão, muitas vezes elas estão cercadas de pessoas. E pessoas que às vezes moram sozinhas, têm uma vida mais solitária, mas não sentem essa solidão. Porque a solidão, Sim. ela não é algo que vem de fora, ou das pessoas estarem presentes do lado dela, mas é algo que vem da alma, né? E essa sensação de pertencimento e solidão, eu acho que tem uma relação muito forte, não é verdade? Talvez essa solidão que as pessoas sentem é essa ausência de pertencimento, é essa necessidade básica que a pessoa tem de pertencer a algum contexto, a alguma coisa, de ser importante. Como é que você vê isso? Na realidade, voltando até o que eu tinha dito antes, né, da questão de que realmente só vem aguçar algo que já existia, é como você disse, estar sozinho não quer dizer solidão. E a pessoa pode também estar, mesmo sem o caos, a vida rotineira, diária, normal, e estar se sentindo sozinho, mesmo convivendo com outras pessoas. Então, a gente para pensar hoje que a solidão é muito mais a questão de eu entrar em contato com as minhas questões internas e olhar para elas, do que a questão externa. A questão externa, o mundo externo, não determina a minha solidão. E é isso que as pessoas têm que parar de pensar, porque a nossa tendência hoje em dia é de culpar tudo no externo. Né? A setinha sempre para fora. Né? É por causa da crise, é por causa do governo, é por causa do presidente, é por causa disso, é por causa das regras, das leis. E na realidade não é. A ficha tem que cair. É eu que tenho que entrar em contato comigo mesma e eu posso ser uma excelente companhia para mim. Sim. E se eu for uma excelente companhia para mim, eu vou estar bem sozinha ou acompanhada. O externo não vai determinar. É lógico, né, que quando a gente está com pessoas queridas, é muito melhor, né? É muito melhor, igual teve agora a Páscoa, e cada um na sua casa, não pode encontrar, o coração da gente fica partido. Bom, mas se não tem, como se diz, né? Se não tem uma bacalhoada, tem o feijão, vamos fazer desse feijão o melhor possível. Exato. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem a internet, então vamos almoçar, vamos ligar, vamos conversar, né? Através do vídeo. Né? Hoje em dia tem tantas plataformas para poder conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, vamos tentar, em vez de ficar lá tentando, né? Vamos tentar aproveitar das ferramentas que a gente tem para administrar isso. Agora, a pessoa que quer ficar ali, focada nessa solidão, e muitas vezes tem que tomar cuidado, que a solidão e a queixa dessa solidão
pode ser simplesmente uma forma da pessoa se manter no quadro de vítima, eu disse antes. Quer dizer, ela vai alimentando, ela aproveita todo o contexto social para alimentar o lado dela de vítima, alimentando a solidão, falando, não, tô sozinha, não, ninguém me quer. E aí essa questão do pertencimento, ela só justifica o não pertencimento dela, alimentando o vitimismo dela. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também. Né? Tatiana, e essa forma de encarar a vida, né? Esse momento também, esse estresse, tem a ver com o padrão transgeracional que a constelação trabalha tanto? Existe uma correlação, né, com esse padrão familiar que a pessoa aprendeu ou traz, né, dentro dela? A forma de enfrentar tem a ver? Não, com certeza, com certeza. Como sempre digo nos cursos, nada é original, tudo é cópia de algum lugar do teu sistema. Né? A gente nasce cópia, vive cópia, tem que fazer uma força fenomenal para ser um pouquinho original. Então, essa é a primeira coisa básica. Somos cópias. Mas é importante. Somos cópias, né? Isso. Agora, para quem não sabe, né, você falou num termo aí do padrão familiar transgeracional, então, para quem está entrando e conhece, né, é importante ressaltar que transgeracional significa entre gerações. Então, nesse caso, influência transgeracional é aquilo que gera estímulo entre gerações a partir de uma troca de informações faladas ou mesmo inconscientes. Então, através da nossa família, somos herdeiros das histórias dos nossos antepassados. Então, a gente faz parte de uma grande linhagem de pessoas que iniciou há muito tempo atrás. Então, uma linhagem que já passou por tantas gerações que, na maioria das vezes, nem sabemos muito sobre elas. Né? Lá, a história dos meus avós, bisavós, tataravós, muitas vezes a gente não sabe de nada. Mas essa história está no meu sistema e eu trago ela em mim. Agora, quando dentro de nós atua um amor infantil, ele nos leva a olhar para o que foi difícil de forma imatura. E isso nos leva a repetir, porque é justamente a nossa imaturidade que faz a gente repetir a mesma situação em nossa vida. E quando eu falo dessa imaturidade, não é só uma maturidade emocional aqui, é uma imaturidade na forma de olhar para esse sistema, tá? Para olhar para essa história. E aí entra o pertencer, a questão das ordens que a gente falou lá da constelação. Então, como a pessoa reage ao estresse do momento, pode ser, sim, uma forma de lealdade ao sistema familiar, uma lealdade a todos aqueles do sistema que também se sentiram acuados e estressados em situações similares. Né? Agora, é importante ressaltar, né, que isso é um movimento inconsciente, que percebemos mais facilmente, muitas vezes, através de um trabalho terapêutico ou de autoconhecimento, enfim. Né? Muitas vezes a gente não consegue ter explicação para a história que a gente tem agora. Mas se você for pegar uma ferramenta e cutucar, você consegue perceber explicações lá atrás, né, na história familiar da pessoa. Sim. A constelação é um instrumento muito valioso para esse tipo de investigação, né, Tatiana? É realmente algo que acelera muito o processo de autoconhecimento, que vai ser trabalhado depois em terapia, né? É muito bacana. E você acha que é possível fazer uma constelação à distância? Por exemplo, nesse momento, alguém que queira fazer uma constelação e está, né, nessa fase de isolamento. Como que isso acontece? É possível? E se possível, como que acontece? Sim. Inclusive, né, eu sei que tem muitos alunos aí entrando, assistindo, e eu falo muito isso em sala de aula, que eu sempre, assim, um pouco resistente com essa questão online, sabe? Eu, particularmente, Tatiana, apesar da constelação online já acontecer há muito tempo, ela é totalmente eficaz, tanto quanto a presencial. Mas, como eu estou falando que a gente tem que se reinventar e se reeditar nesse momento, né, há algum tempo eu venho fazendo também a constelação online. Né? Porque a necessidade exige, as pessoas estão precisando de ajuda. Então, a gente tem que adaptar ao que a gente tem. Mas tem como, sim, fazer a constelação online. Ela é muito eficaz, né? É a constelação individual com bonecos, né? Que eu estou falando, que a gente pode fazer online.
E o procedimento é o mesmo da constelação com bonecos presencial, é a mesma coisa. Porém, ao invés do cliente colocar os bonequinhos, né, como a gente está fazendo presencial, ele virtualmente escolhe, né, ele fala, eu pergunto, escolhe aqui, mostra os bonecos, fala para a pessoa escolher um boneco para ser alguma coisa que eu queira, ou a constelação pode ser feita aberta ou oculta, né, eu falo, eu penso em que a pessoa vai escolher, ela fala, eu quero aquele bonequinho ali, azul, aquele de cabelinho amarelo. Aí eu pego o boneco para a pessoa, e aí a pessoa do lado de lá vai me direcionar, eu falo, onde você quer que eu coloque aqui? E aí a pessoa me fala como que ela quer que coloque aquele bonequinho. Então ela escolhe virtualmente e direciona onde quer que eu coloque no campo. Agora, o que vai fazer a grande diferença no atendimento online é o nível de conexão do constelador com o cliente. Isso vale tanto para o presencial quanto para o online. Agora, aí vai ter a habilidade do constelador de conseguir fazer essa conexão, que cada um tem a sua forma particular de fazer essa conexão. Mas a conexão, ela vai existir. E essa conexão com o cliente, ela independe da distância. Né? Como você pode estar aqui na minha frente, presencial, como você pode estar do outro lado da tela, né? Seja no Skype, no Zoom, né? No celular, você consegue conectar com aquela pessoa, porque a conexão, ela é atemporal. A gente consegue conectar com pessoas, a distância, ela não é nenhum impedimento para a gente poder fazer essa conexão, tá? Agora, a gente tem que deixar claro que para fazer a constelação online, a gente tem que ter uma boa infraestrutura, tanto o constelador quanto o constelado, né? E o que seria essa infraestrutura? Boa internet, né? Conhecimento de uma plataforma, né? Que tenha microfone, câmera, um lugar tranquilo, né? Então, tudo isso aí para que a coisa aconteça de forma tranquila e você consiga trabalhar a constelação online. Mas é possível sim. Ok, Tatiana. Nesse momento é super importante, né? Que a gente tem esse tipo de instrumento e o psicólogo ele tem que saber operacionalizar, né? A tecnologia para poder fazer isso sem a tecnologia Isso. trabalhar e ajudar, né? Só ajudar. Tatiana, eu sei que você gosta muito de trabalhar com histórias, com contos de fadas, né? Inclusive tem dentro do seu curso de constelação tem uma parte que é dedicada exclusivamente a isso, é um instrumento muito rico realmente. E eu queria que você falasse para a gente qual que é a história que você poderia nos contar ou nos falar nesse momento para que seja uma metáfora importante para as pessoas levarem dessa live. Avisando antes que, depois que a Tati contar essa história e nos falar sobre essa metáfora, eu tenho um recado importante, tá? Uma coisa, é um presente para quem está assistindo essa live, tá bom? Tati, fala um pouquinho para a gente. Nossa, é o seguinte, né? Eu amo ler e trabalhar com história. Quem me conhece sabe disso. Eu adoro muito. E são tantas histórias, mas nesse momento, né? Eu me recordo de um conto bem pequenininho, mas muito significativo, que estamos passando nesse momento agora. A história é o seguinte, era uma vez um menino muito pequeno. Ele estava se esforçando para mover um pesado armário, empurrando, mas o móvel não cedia. Ele empurrava, puxava com toda a força, mas não conseguia movê-lo nem um centímetro. Aí o pai do menino, que ali chegava, parou para observar os esforços vãos do filho. Finalmente, o pai perguntou para o filho: Filho, você está usando toda a sua força? O menino gritou, desesperado: Sim, pai, eu estou usando toda a minha força. Aí o pai calmamente disse: Não, meu filho, você não está usando toda a sua força. Você não pediu para eu ajudá-lo. E aí, essa historinha nos faz pensar e refletir sobre o processo de ajudar e pedir ajuda. Né? Ajudar, eu costumo dizer que é um comportamento fundamental. E o ato de ajudar também ajuda
no aprofundamento dos laços sociais e no meu próprio desenvolvimento como pessoa. Né? À medida que reconhecemos o objetivo da outra pessoa e tentamos ajudar, a ação conjunta se torna possível. E isso é um passo importante para o meu próprio desenvolvimento. E na situação que estamos vivendo, né, um vírus, ele é melhor combatido por todos nós juntos. Aí eu costumo dizer que ajudar é uma grande arte e pedir ajuda é um grande ato de humildade. E a nossa grande força vem daí, ajudar e ser ajudado. Essa é a nossa força. Parabéns. Eu sei que tem muita gente aplaudindo aí por trás. E realmente, Tati, fantástica, viu, a sua história. Tatiana, muitíssimo obrigada, viu, pela sua fala. Viu? Muito enriquecedora, adorei conversar com você, como sempre, né? Você sempre traz informações preciosas para a gente. A gente tem tanto o curso de tanatologia como o curso de constelação familiar que está com inscrições abertas. O curso de tanatologia é online. Nós temos vários cursos online e eles normalmente têm datas para começar. Devido a essa questão das pessoas estarem em casa, nós fizemos uma reformulação e abrimos todos os cursos virtuais, com exceção de todos os cursos praticamente estão abertos para início imediato. Então, você se matricula e já pode fazer, aproveitando esse momento, né, que você está em casa e talvez tenha mais tempo para se dedicar. Então, esses cursos, eles estão, né, abertos, matrículas abertas, eles estão com um desconto muito especial, que é um desconto de R$ 200 em todos os cursos. Basta, né, aplicar no ato da matrícula. Agora, nós temos, para quem participou dessa live, exclusivamente para quem participou dessa live, uma surpresa especial, que é um desconto maior ainda, tanto no curso virtual de tanatologia, como no curso presencial, que vai acontecer em julho, de constelação familiar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o cupom de desconto, que além dos R$ 200, está dando mais um total de R$ 300 de desconto, quer dizer, é um super desconto que a gente está realmente fazendo para facilitar, para instrumentalizar o psicólogo, porque a gente acredita que quando as pessoas saírem do casulo, elas vão ter que aprender a viver num mundo diferente, que certamente isso vai acontecer, né? E o psicólogo, ele vai ter muito trabalho. Ele vai ser o profissional mais importante. Hoje, o médico, os profissionais de saúde, dos serviços essenciais, estão sendo esses profissionais mais importantes, mas depois que tudo isso passar, o psicólogo vai ser um profissional fundamental. Então, nós estamos ajudando o psicólogo a se instrumentalizar para que ele possa fazer um trabalho bacana, um trabalho assertivo, um trabalho eficaz, né, de apoio à sociedade nesse momento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o cupom exclusivo. Não sei se está dando para ler. Chama Live Tatiana 300. Tá? No ato da matrícula, colocar... eu acho que ele sai ao contrário. Ficou ao contrário. Ficou ao contrário. É Live Tatiana 300. Esse cupom, ele dá esse desconto para o pessoal que assistiu a live. Teve, né, esse privilégio de ouvir a Tatiana falar. Tatiana, muito obrigada, viu, mais uma vez. E... Eu que agradeço pela oportunidade. Quem me conhece aí do ciclo sabe que eu fico assim, nervosa. No final a coisa sai. Mas é porque falou comigo, tá gravando, pronto. Mas a coisa flui, né? O caminho sempre acontece da forma possível. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho, as pessoas até conhecerem, até para poder depois ir lá presencial, da forma presencial do ciclo, fazer os cursos, né, aproveitar agora para fazer os cursos online, né, aproveitar esse momento e não deixar a peteca cair. Exatamente. Vamos estudar, gente. É isso mesmo. Né? Só um minutinho. Estão fazendo uma pergunta aqui? O curso São Paulo. Só fala, o curso São Paulo vai ser no final do ano? Sim. A pergunta é sobre o curso em São Paulo, Constelação em São Paulo. Ele está previsto para o final do ano, em novembro. Tá? Então, quem é de São Paulo,
vai acontecer em novembro, e quem quiser fazer antes, em julho, Belo Horizonte, presencial, né? A gente espera que até lá vai ser tudo normal. O módulo 1 em julho. O módulo 1, né? E a gente tem a continuação da formação completa, que são 3 módulos. Então, a gente dá a oportunidade da pessoa conhecer a constelação através do módulo 1, que é um curso completo sobre constelação. Ele tem, em si, só no módulo 1, você aprende a constelação completa. Mas, se você quiser fazer a formação, tem mais 2 módulos que aprofundam nas técnicas, nas aplicações. Então, é a formação completa, na prática, principalmente, né, Tatiana? Que tem muita prática. Sim. A pessoa realmente sai preparado para ser um constelador. Tá bom? Ok, pessoal. Muito obrigada pela presença, pela audiência. Obrigada, Tatiana, mais uma vez. E um abraço para vocês. Até a próxima. Tá joia. Um abraço, Luciana. Tudo bom. Beijos. Obrigada. Tchau. Tchau.